O sistema circulatório é composto pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. O coração é um órgão muscular que bombeia o sangue através dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são divididos em 5 tipos: artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. O sangue é composto principalmente pelo plasma, a parte líquida, pelos eritrócitos, os glóbulos vermelhos, pelos leucócitos, os glóbulos brancos e pelas plaquetas. Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre a anatomia do sistema circulatório, um dos sistemas mais fascinantes da anatomia humana. Vamos destacar sobre as estruturas do coração, átrios, ventrículos, válvulas cardíacas e principais vasos sanguíneos. Vamos abordar também as camadas musculares do coração, endocárdio, miocárdio e pericárdio. Vamos estudar sobre o ciclo cardíaco, sístole e diástole, e diferenciar detalhadamente a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Se você já gostou do tema deste vídeo, deixe logo seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com colegas e amigos de profissão. Desde já agradeço imensamente pela ajuda de todos vocês. Vamos iniciar nossa abordagem destacando as principais estruturas do coração. Vamos trazer primeiro a imagem e os nomes de cada estrutura do coração, depois vamos explicar cada uma delas. Estamos vendo aqui a imagem do coração, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, veia cava superior, veia cava inferior, artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda, veia pulmonar superior direita, veia pulmonar inferior direita, veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda, artéria aorta, válvula tricúspide, válvula bicúspide ou mitral, válvula pulmonar e válvula aórtica. Essas são as principais estruturas que compreendem a anatomia do coração. Vamos explicar agora sobre as câmaras cardíacas. O coração é composto por 4 cavidades, chamadas de câmaras cardíacas. O átrio direito, também chamado de aurícula direita, o átrio esquerdo, também chamado de aurícula esquerda, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. O lado direito do coração, em azul, contém sangue rico em dióxido de carbono, CO2, porque esse sangue está indo para os pulmões para receber a troca gasosa. O lado esquerdo do coração, em vermelho, contém sangue rico em oxigênio, O2, porque esse sangue veio dos pulmões depois de receber o oxigênio e será mandado a todos os órgãos do nosso corpo. Vamos abordar agora sobre os vasos sanguíneos do coração. Na estrutura do coração,
ainda encontramos alguns vasos sanguíneos, como a veia cava superior, que é responsável por trazer de volta ao coração o sangue rico em CO2 de todas as veias dos membros superiores, do tórax, da cabeça e do pescoço. A veia cava inferior, que é responsável por trazer de volta ao coração o sangue rico em dióxido de carbono de todas as veias dos membros inferiores, da pelve e do abdômen. Temos ainda a artéria pulmonar, que se ramifica em artéria pulmonar direita, que leva o sangue rico em dióxido de carbono para a troca gasosa no pulmão direito, a artéria pulmonar esquerda, que leva o sangue rico em dióxido de carbono para a troca gasosa no pulmão esquerdo. Depois que ocorre a hematose, ou seja, a troca gasosa nos pulmões, o sangue rico em oxigênio retorna ao coração por meio de 4 veias pulmonares, que são a veia pulmonar superior direita e veia pulmonar inferior direita, veia pulmonar superior esquerda e veia pulmonar inferior esquerda. A veia pulmonar superior direita e a veia pulmonar inferior direita são 2 veias que traz o sangue do pulmão direito ao coração. Do outro lado, a veia pulmonar superior esquerda e a veia pulmonar inferior esquerda traz o sangue do pulmão esquerdo ao coração. Essas 4 veias pulmonares traz dos pulmões o sangue rico em oxigênio de volta ao coração, onde esse sangue cai dentro do átrio esquerdo. Então, todas essas 4 veias pulmonares se ramificam ao átrio esquerdo. Temos ainda no coração a maior e mais calibrosa artéria do corpo, a artéria aorta, que é responsável por levar o sangue rico em oxigênio para todos os órgãos e tecidos do corpo por meio das artérias. Na parte externa do coração, temos ainda outros vasos sanguíneos, as artérias coronárias, as veias coronárias e o seio coronário. As artérias coronárias são responsáveis por levar o sangue rico em oxigênio para as fibras musculares do miocárdio. Assim como todos os outros órgãos do corpo, o músculo cardíaco precisa de sangue rico em oxigênio para funcionar. Essas artérias coronárias são ramificadas na porção ascendente da artéria aorta, sendo denominada principalmente em artéria coronária direita e outra artéria coronária esquerda. As veias coronárias são responsáveis por trazer o sangue rico em dióxido de carbono das fibras musculares do miocárdio para o seio coronário. O seio coronário é responsável por receber o sangue rico em dióxido de carbono das veias coronárias e enviar especificamente para o átrio direito. Podemos dizer então que o seio coronário traz o sangue que nutriu e oxigenou o miocárdio de volta ao átrio direito. Vamos falar agora sobre as válvulas cardíacas. No coração, ainda temos 4 válvulas cardíacas, que podem ser chamadas também de válvulas. As 4 válvulas cardíacas são válvula tricúspide, válvula bicúspide ou mitral, válvula pulmonar e válvula aórtica.
A válvula tricúspide também é chamada de válvula átrio-ventricular direita, porque está situada entre o átrio direito e o ventrículo direito. A válvula bicúspide ou mitral também é chamada de válvula átrio-ventricular esquerda, porque está situada entre o átrio esquerdo e entre o ventrículo esquerdo. Temos ainda a válvula pulmonar, situada entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. E ainda a válvula aórtica, situada entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. A válvula tricúspide e mitral se abre por meio da contração dos dois átrios. Após o sangue passar para os dois ventrículos, as duas válvulas se fecham para evitar o refluxo do sangue para os átrios. A válvula pulmonar e a válvula aórtica se abre por meio da contração dos dois ventrículos. Após o sangue passar para as artérias pulmonares, a válvula pulmonar se fecha. Após o sangue passar para a artéria aorta, a válvula aórtica se fecha. Essas válvulas se fecham para evitar o refluxo, ou seja, o retorno do sangue para os ventrículos. Vamos falar agora sobre as camadas do coração. O coração é composto por 3 camadas: o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio. O pericárdio é uma membrana fibrosa e serosa que envolve a parte externa do coração, que tem a função de proteger, lubrificar e fornecer suporte ao coração. O miocárdio é a camada muscular média que é responsável por realizar a contração e o relaxamento do músculo cardíaco, bombeando o sangue para todo o corpo. O endocárdio é a camada interna do coração, que reveste as cavidades cardíacas, ou seja, os átrios e os ventrículos, e reveste também as válvulas cardíacas. O endocárdio é composto por células endoteliais, as mesmas células que revestem internamente os vasos sanguíneos do nosso corpo. Vamos falar agora sobre a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A circulação pulmonar, também chamada de pequena circulação, é a circulação que leva o sangue rico em dióxido de carbono, ou seja, CO2, do coração para os pulmões. E depois da troca gasosa, da hematose, traz o sangue rico em oxigênio, O2, de volta ao coração. A circulação pulmonar leva o sangue do ventrículo direito do coração para os pulmões e traz de volta o sangue ao átrio esquerdo do coração. Ela transporta o sangue pobre em oxigênio para os pulmões, onde ele libera dióxido de carbono, CO2, e recebe oxigênio. O sangue oxigenado, então, retorna ao lado esquerdo do coração, no átrio esquerdo, para ser bombeado para a circulação sistêmica. A circulação sistêmica, também chamada de grande circulação, é a circulação que leva o sangue rico em oxigênio, O2, do coração para os órgãos e tecidos do corpo. E depois que ocorre a troca gasosa periférica nos capilares sanguíneos, traz o sangue rico em CO2, dióxido de carbono, de volta ao coração. A circulação sistêmica leva sangue do ventrículo esquerdo do coração para os órgãos e tecidos. E depois o sangue retorna ao átrio direito por meio das veias do corpo.
ela transporta o sangue rico em oxigênio para os órgãos e tecidos, onde ele libera o oxigênio nas células e recebe dióxido de carbono. O sangue rico em CO2 então retorna ao átrio direito. Pessoal, para compreender bem o sistema circulatório, devemos conhecer os componentes do sangue. Já temos um vídeo aqui no canal que aborda sobre esse assunto. Vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo para que você possa assistir posteriormente. Vamos abordar agora sobre os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são tubos que transportam o sangue pelo corpo. Eles são responsáveis por levar o sangue para os tecidos do corpo e depois retorná-lo ao coração. Existem 5 tipos principais de vasos sanguíneos: as artérias, as arteríolas, os capilares, as vênulas e as veias. Pessoal, essa ordem que eu coloquei aqui dos vasos sanguíneos é justamente a sequência do sangue que percorre esses vasos respectivamente. Ou seja, das artérias passam para arteríolas, para os capilares, para as vênulas e após para as veias. As artérias são os vasos sanguíneos que levam o sangue rico em oxigênio do coração para todo o corpo. As artérias são responsáveis por distribuir o sangue para os órgãos e os tecidos. As arteríolas são vasos sanguíneos menores que se ramificam a partir das artérias. As arteríolas também têm paredes musculares que lhes permitem controlar o fluxo sanguíneo para tecidos específicos. Os capilares são os vasos sanguíneos mais finos e numerosos do corpo. Eles se conectam com as arteríolas e com as vênulas e são responsáveis pela troca de nutrientes, gases e resíduos entre o sangue e os tecidos. Nos capilares que ocorre a troca gasosa periférica, onde os órgãos e tecidos recebem e utilizam o oxigênio. Então podemos dizer que a partir dos capilares que o sangue passa de sangue arterial para sangue venoso, ou seja, sangue rico em oxigênio e passa a ser um sangue rico em dióxido de carbono. As vênulas são vasos sanguíneos que se ramificam a partir dos capilares, vão se tornando mais grossas e se unem para formar as veias. As vênulas transportam o sangue dos capilares para as veias, que irão levar o sangue novamente de volta ao coração. As veias são os vasos sanguíneos que levam o sangue de volta ao coração. As veias têm paredes mais finas e menos musculosas do que as artérias e contêm válvulas que impedem o refluxo sanguíneo, ou seja, o retorno do sangue. As artérias e arteríolas são compostas por paredes de músculos lisos. Os capilares não têm músculos lisos e as vênulas e veias têm uma camada de músculo liso menos desenvolvida em comparação às artérias. Logo vamos fazer um vídeo sobre as estruturas dos vasos sanguíneos. Vamos abordar agora sobre o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco é o processo de contração e relaxamento do coração que ocorre a cada batimento cardíaco. O coração é um órgão muscular oco que é responsável por bombear o sangue pelo corpo. O ciclo cardíaco é dividido em 2 fases principais:
a diástole e a sístole. O termo diástole está relacionada com relaxamento. O termo sístole está relacionado com a contração. Podemos dizer então que há o relaxamento e a contração dos átrios, e o relaxamento e a contração dos ventrículos. Na diástole atrial, os átrios do coração se encontram em relaxamento e se enchem de sangue que vem das veias, preparando-as para a sístole atrial. Durante a sístole atrial, os átrios do coração se contraem para empurrar o sangue para os ventrículos. Na diástole ventricular, os ventrículos do coração se encontram em relaxamento e se enchem de sangue que vem dos átrios, preparando-se para a sístole ventricular. Durante a sístole ventricular, os ventrículos do coração se contraem para empurrar o sangue para os pulmões e para os órgãos do corpo. Só relembrando, o ventrículo direito manda o sangue para os pulmões e o ventrículo esquerdo manda o sangue para os órgãos e tecidos do corpo. Todo o ciclo cardíaco ocorre em um ritmo regular e controlado pelo sistema elétrico do coração. A frequência cardíaca normal em repouso no adulto é de cerca de 60 a 100 batimentos por minuto. Já temos um vídeo aqui no canal que aborda sobre a atividade elétrica do coração. Vou deixar outro link na descrição deste vídeo, caso você tenha interesse em assistir. Vamos abordar agora sobre as funções do sistema circulatório. O sistema circulatório é responsável por desempenhar várias funções essenciais para a sobrevivência e saúde do corpo. Algumas das principais funções do sistema circulatório são transporte de oxigênio e nutrientes, remoção de resíduos, transporte de hormônios, regulação da temperatura corporal, defesa do corpo e cicatrização de feridas. Com relação ao transporte de oxigênio e nutrientes, o sistema circulatório é responsável por levar o oxigênio e os nutrientes necessários para as células do corpo. O coração bombeia o sangue rico em oxigênio e nutrientes para as células, que se ramificam em vasos cada vez menores, chamadas de arteríolas, e os capilares. Com relação à remoção de resíduos, o sistema circulatório também é responsável por remover o dióxido de carbono e outros resíduos produzidos pelas células do corpo. O sangue carregado com dióxido de carbono retorna ao coração pelas veias e é bombeado para os pulmões, onde ocorre a troca gasosa e o dióxido de carbono é eliminado do corpo. Com relação ao transporte de hormônios, o sistema circulatório também é responsável por transportar hormônios e outras substâncias químicas produzidas pelo corpo. Essas substâncias são transportadas pelo sangue para os tecidos e os órgãos que necessitam delas. Com relação à regulação da temperatura corporal, o sistema circulatório ajuda a regular a temperatura corporal, distribuindo o calor gerado pelo metabolismo do corpo. Quando a temperatura corporal aumenta, os vasos sanguíneos dilatam, permitindo que mais sangue flua pela pele e ajude a dissipar o calor. Quando a temperatura corporal diminui,
os vasos sanguíneos se contraem, reduzindo a perda de calor. Com relação à defesa do corpo, o sistema circulatório também desempenha um papel importante na defesa contra infecções e doenças. Os glóbulos brancos, os leucócitos, presentes no sangue, são responsáveis por identificar e combater micro-organismos invasores e outros agentes patogênicos. Com relação à cicatrização de feridas, o sistema circulatório também é importante na cicatrização de feridas. As plaquetas presentes no sangue ajudam a coagular o sangue e a formar um tampão para interromper o sangramento. Além disso, os glóbulos brancos, os leucócitos, ajudam a combater infecções que pode ocorrer em uma ferida aberta. Pessoal, e chegamos ao fim do nosso vídeo sobre o sistema circulatório. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês. Ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. No próximo vídeo sobre o sistema circulatório, vamos abordar sobre as principais artérias do corpo, as artérias da cabeça e do pescoço, as artérias da curva da aorta, as artérias do tórax, as artérias dos membros superiores e as artérias dos membros inferiores. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pelos acessos. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo.